Mateus capítulo 10, versículos 40, 41, 42. Presta atenção, acompanhe comigo aí. 40. Quem vos recebe, falando isso para os discípulos de Jesus, para os filhos dele, para você e para mim. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai, Deus. Quem recebe um profeta na caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Pai, acrescenta agora essa palavra no nosso coração, Espírito Santo. O Santo de Deus que está aqui para tocar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, fala conosco, abre o nosso entendimento, que nós possamos ter um coração receptivo, nós possamos, Senhor, dizer, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que privilégio, Pai, é ser um homem ou mulher, usados pelo Senhor, e que nós saímos daqui convictos, saímos daqui animados, fortalecidos pela graça poderosa do Senhor Jesus Cristo. E que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. E hoje à noite eu quero falar sobre as recompensas do discipulado. Mas não é a recompensa para você. Porque nós somos muito egoístas, irmãos, todos nós. Nós pensamos só em nós. Nós queremos só para nós. Nós não pensamos muito no outro. Se Jesus tivesse pensado nele, ele não teria vindo aqui ao mundo. Quando o pai falou, eu tenho que te mandar, filho. Você tem que ir lá para a cruz, você tem que morrer no lugar daquele povo. Eu criei um povo, esse povo me desobedeceu, esse povo saiu do caminho. Eu preciso restaurar esse povo, filho. Você tem que ir para lá, você tem que morrer lá, filho, para a cruz. Se Jesus tivesse dito, pai, me desculpe, mas eu não vou. O senhor quer que eu morra numa cruz, pai? O senhor quer que eu atravesse Jerusalém com uma cruz nas minhas costas, dizendo que o império estava correto, me fazer um pecador? Pai, eu sou filho, eu sou trindade. Olha, o senhor está pedindo, pai, me poupe dessa, pai. Jesus não fez isso, meus irmãos. Jesus se entregou, amém? Jesus se deu por nós. Ele só falou no sofrimento, se possível, passa-se de mim este cálice. E ele foi para a cruz, sabendo que ali estava fazendo a maior obra que ele já poderia fazer, que ele poderia realizar na sua vida. Então, irmãos, aqui está o preço, aqui está alguém que se deu. Então, a recompensa não é minha e sua. Presta atenção, embora Deus, Jesus, leva em conta cada ato nosso, cada atitude nossa, uma oração que eu faço por alguém, um ato de carinho, um abraço para uma pessoa que está sem esperança, uma ajuda financeira que eu possa dar para alguém. Jesus leva em conta, ele disse aqui, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses meus pequeninos, este terá o seu galardão. Então presta atenção, meu irmão, minha irmã. Nós já recebemos o maior presente de Deus. O que é? A certeza da vida eterna. Amém? Você pode dizer amém, meu irmão, minha irmã? Esse é o maior presente. Todas as demais coisas são muito pequeninas, são ínfimas, diante do grande presente que o Senhor já nos deu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas há pessoas que serão recompensadas
Há pessoas que serão abençoadas quando eu exerço ou exercer o discipulado. O chamado para o discipulado, quando lemos na palavra de Deus e quando lemos esse texto, eu vou ler alguns outros textos nessa noite para os irmãos, é uma prioridade desafiadora. É desafiadora, porque nós somos chamados para responder um chamado nosso. Em vez de ficarmos sentados, nossos braços cruzados, Ele nos chama para fazermos alguma coisa. Mas isto é algo que produz experiências extraordinárias, que produz grandes recompensas, muito diferente de ser um membro da igreja onde não existe nenhuma recompensa. Na verdade, na Bíblia, não existe essa expressão, membro de igreja. O que nós somos é membros do corpo de Cristo, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que o que tem na palavra de Deus é um chamamento para você e para mim, para estar engajado numa obra celestial, experimentarmos o sobrenatural de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas, através do evangelho que nós cremos e pregamos. O evangelho do amor, da graça, o evangelho da transformação. Então o projeto de Deus, irmãos, é que sejamos multiplicadores de vidas. Discipulado é isso. Quando eu entendo o desafio para que eu seja um multiplicador de vida. Não importa se você é adolescente, se você é jovem, se você é uma pessoa mais adulta, uma pessoa de meia idade, uma pessoa já idosa, não importa. No reino de Deus, o discipulado envolve, fala de um chamado, de uma tarefa, quando nós somos, na verdade, multiplicadores do reino, isto é, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou para que nós pudéssemos gerar vidas, buscar pessoas e levar para essas pessoas a esperança, a certeza de uma vida eterna, que é incomparável, melhor que qualquer coisa neste mundo. Texto de Pedro, quando Pedro ele escreveu para a igreja dispersa na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, Pedro diz assim, presta atenção: vós, porém, sois raça eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes de Jesus, daquele que vos chamou das trevas, onde todos nós aqui um dia nós estamos, a fim de proclamar as virtudes, isso é proclamar as grandezas do poder de Deus, às pessoas que estão fora do reino, para que elas possam experimentar a presença, a transformação, o amor, a ação graciosa de Jesus nas suas vidas. Então vocês percebem, meus irmãos, na verdade a melhor tradução aqui não é que nós somos uma raça eleita, nós somos uma geração eleita. A Bíblia, a Nova Versão Internacional diz geração, melhor do que esta, que é a ideia de raça eleita, da ideia de um povo, de uma etnia. Mas Pedro está falando o seguinte: nessa geração, nessa minha geração, na geração desses adolescentes que aqui estão, na sua geração, nós fomos eleitos por Deus, separados por Deus, amados em Cristo Jesus, para que nós possamos proclamar as grandezas do poder de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Irmãos, essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa. A igreja da Europa está vazia. A igreja dos Estados Unidos, especialmente do Nordeste dos Estados Unidos, está vazia. Essa semana eu estive pregando, trabalhando em Santiago, no Chile. A igreja está vazia, com exceção de poucas igrejas. E com o secularismo, as pessoas estão ganhando mais dinheiro. As pessoas estão tendo condições de viajar mais. As pessoas estão tendo um privilégio maior financeiramente. E a primeira coisa que ela sacrifica, se ela não for discípulo, é Deus, o reino de Deus, a tarefa da igreja e o seu papel como filho de Deus.
E o que está acontecendo com as igrejas? As igrejas estão esvaziando. Ou o liberalismo teológico chega nas escolas e produzem pastores que não pregam o caminho único que é Jesus Cristo, que não ensinam a palavra. E foi isso que aconteceu com os anos. A igreja deixou de aplicar o princípio da palavra de Deus. A igreja de Jerusalém foi uma igreja que não tinha membro de igreja, lá tinham discípulos. A igreja de Jerusalém é uma igreja que não tinha membros de igreja, lá tinham os sacerdotes e as sacerdotisas. Aqueles que apresentam pessoas a Deus, pessoas que conduzem pessoas a Jesus Cristo, pessoas que falam da esperança que o Evangelho gera no coração humano. É gente que está vivendo, está trabalhando, seja dentista, seja advogado, seja médico, seja profissional liberal, seja professor da universidade, seja gente da computação, seja pessoa que trabalha na casa, motorista de ônibus, de caminhão, piloto de avião, não importa aonde ele está, a profissão é o meio de ganhar, mas ele é do reino de Deus, ele ganha vidas porque ele é um discípulo. E o que aconteceu com os anos? A igreja foi criando a figura do pastor. A pessoa paga para falar para o povo. Paga para orar pelo povo. E o povo esqueceu. O povo não foi ensinado. O povo não tem sido alertado de que você é um sacerdote. O povo é um sacerdote, assim como eu oro, você pode orar, assim como eu prego, você pode pregar, assim como eu intercedo, você pode interceder. Somos um grupo, aqui é um povo, aqui é uma multidão de sacerdotes e sacerdotisas, e não de membro que senta para ouvir, e vai embora, e volta no domingo, senta para ouvir, e passa a semana. Essa pessoa não contagia ninguém que está ao seu redor. Porque, meus irmãos, o Evangelho tem que ser contagiante. Aonde? Aqui dentro? Não, aqui dentro o ambiente já é contagiante. Mas aonde? É lá no meu trabalho. Ao lado do meu cônjuge que não conhece Jesus. Ao lado dos meus amigos de trabalho que não conhecem Jesus. Ao lado das pessoas que caminham comigo. As pessoas que andam, vão no mesmo supermercado, que vão no mesmo cabeleireiro, as pessoas que andam pelos shoppings, as mesmas pessoas, e aonde eu for, então eu tenho que trazer o perfume de Cristo, a convicção de que eu sou ali um sacerdote, preparado para interceder, você e eu, para falar do amor de Cristo, para comunicar a esperança no coração de um povo que está desesperançado. Esse é o desafio. E aqui dentro do desafio, irmãos, nós encontramos então as recompensas do discipulado. Primeiro, é a autenticidade do nosso testemunho. Segundo, a ousadia do nosso testemunho. E terceiro, a operosidade do nosso testemunho. Irmãos, não existe atalhos para o discipulado. Presta atenção nisso. Não existe atalhos para o discipulado. Se eu sou convertido, se eu me rendi ao Senhor Jesus Cristo, eu sou um discípulo. E é desafiador, mas as recompensas são incríveis, irmãos, tanto nesta vida como na vida futura, porque eu disse para você que o Senhor contabiliza cada coisa que eu faço. Eu não faço esperando receber no futuro, eu faço porque Ele me amou. Eu faço porque Ele cuida de mim. Eu faço porque Ele é o meu chefe. Eu faço porque Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. E eu sou sacerdote e Ele é o sumo sacerdote. Como sacerdote eu apresento uma pessoa para Cristo. E o sumo sacerdote, então, ele recebe. Na presença do Pai. Aonde Jesus está? À direita de Deus Pai. Onde Ele intercede por nós pecadores. Você crê nisso? Diga amém. Irmãos, que privilégio. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Se dermos a Ele tudo que nós somos, Ele nos dará tudo o que Ele tem. Certeza disso. Se eu me entrego tudo a Deus, Ele sente no meu coração que isso é verdadeiro. O que eu sou, minhas coisas, minha vida, minha família, meu dinheiro, minha profissão, tudo dele. Então, Ele dará tudo dele para mim, tudo que é dele para mim. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Um dos motivos que muitos de nós parecem ter pouco de Deus
é porque Ele tem pouco de nós. Nós só damos uma parte, muita gente só dá o coração, outros dão a metade do coração, mas ele guarda a vida para Ele. O meu coração é de Jesus, mas a vida é para mim. Não existe essa dicotomia na vida espiritual com Deus. Não existe. Então, quais são, irmãos, as implicações das recompensas? Eu quero lembrar aqui 3. Em primeiro lugar, o dinamismo do nosso testemunho. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O que é isso? Meus discípulos, meus sacerdotes e sacerdotisas, aqui em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nesse exato momento, os crentes daqueles dias que estavam esperando a descida do Espírito Santo, e os discípulos que ali existiam, os crentes não saíram igual uns doidos fazendo as coisas nas forças deles, dizendo: não, eu convivi com Jesus, eu vi como é que Jesus ora, vou orar como Jesus ora. Ah, não, eu vi como ele anda, vou andar como ele andava. Porque agora Jesus já estava no céu, ele não estava mais com eles. Mas eles não fizeram isso. Eles não multiplicaram um modelo. Eles esperaram pelo poder do céu, o cumprimento de Atos 1:8, para que o testemunho deles fosse um testemunho autêntico e dinâmico. E só saíram de Jerusalém quando desceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, e levantou esse povo para um testemunho dinâmico e vivo por onde quer que eles andavam. Onde eles passavam, eles impactavam as pessoas. É como se tivesse o cheiro, o perfume celestial, o perfume de Cristo. Isso é dinamismo do nosso testemunho. Irmãos, todos nós aqui gostamos de pipoca, não gostamos? Tem alguém que não gosta de pipoca aí? Você não gosta? Então hoje, você não gosta, essa você vai gostar. Todo mundo sabe o que é milho de pipoca. Aqui, ó, isso aqui é milho de pipoca. Eu não tenho certeza, porque não sou nessa área, eu entendo mais da Bíblia. Mas eu li um pouco sobre isso aqui, poder falar com vocês hoje. Mas eu acho que isso aqui, galinha não come, que é muito duro. Isso aqui é duro demais. Esse milho de pipoca é duro demais. Acho que cavalo não come, nem burro, que gosta muito de milho, não come, não gosta. É muito duro, isso aqui é duro, isso aqui é negócio... Se eu colocar, se morder, você pode quebrar o seu dente. É duro, ele é inteiro, ele não parte. E sabe, meus irmãos, isso aqui, olha, não serve para nada, se você não colocar isso no fogo. Eu estava pensando, irmãos, a transformação que este grão de milho, e você que é fazendeiro, ou agrônomo que está aqui, podemos explicar melhor depois, para não falar besteira. É o seguinte, esse grão, ele passa por uma metamorfose. Ele passa por uma mudança muito grande para deixar de ser milho e virar pipoca. Então isso aqui só tem valor quando nós colocamos isso aqui num forno. Isso aqui é um forno. Trouxe lá de casa. E um forno. Isso aqui, ó, isso aqui é grão de milho, pipoca. Então se eu coloco isso dentro de um forno, como esse forno, e eu vou colocar. O que vai acontecer com esse milho duro? Micro-ondas são micro-ondas. O calor, micro-ondas. A igreja é este forno, com micro-ondas. Só que a igreja tem micro-ondas espirituais. Os micro-ondas, eles começam a aquecer este milho de pipoca que é duro, indigestivo. E o calor faz com que a umidade dentro desse milho se torne em vapor. E quando ele se torna em vapor, há um processo. A casca desse grão de milho, ela se rompe.
e se forma dentro dela, por essa umidade, a explosão desse caroço indigestivo e vira uma deliciosa, cheirosa, saborosa, salgada pipoca. Agora presta atenção, meu irmão, minha irmã. Assim como micro-ondas é para a pipoca, é o Espírito Santo para o crente. A igreja é o micro-ondas, é o forno que lança, que acolhe aonde você, na verdade, é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vem, age em nós e quebra você e eu, membro de igreja, duro, semente dura, um milho duro, que não serve para nada se não entrar no micro-ondas, se não passar pelo processo das micro-ondas. A igreja, meu irmão, presta bem atenção, a igreja é o contexto, a igreja é o ambiente que Jesus criou para transformar crentes em discípulos, membros de igreja em discípulos. Por essa razão nós fomos criados por Deus, por essa razão nós fomos regenerados por Ele, fomos redimidos pelo seu sangue, a fim de que pudesse fazer a obra que Ele deixou aqui na terra. Ele quer usar, não milho, mas pipoca. E quer que você saia daqui hoje um crente pipoca. Cheiroso, delicioso, saboroso, salgado e abençoado para fazer diferença no mundo onde nós estamos. Aleluia! Essa afirmação é maravilhosa. A falha da igreja em não discipular os seus membros. E nós estamos numa nova fase, meus irmãos. Nós estamos numa nova fase. Nós não estamos na fase mais de espectadores. Amém? Não, nós somos sacerdotes. Diga para o seu vizinho, se for uma mulher, fala, você é uma sacerdotisa. Diga para ela, você é uma... Se for um homem, fala, você é um sacerdote. Nós somos sacerdotes, sacerdotisas, para levar a mensagem do Evangelho com um perfume extraordinário nesse processo que só o Espírito Santo faz na nossa própria vida. Então a falha da igreja em não produzir discípulos, isto é, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, é a razão do fracasso da igreja. Por que a igreja na Europa se esvaziou? Porque a igreja no Chile está vazia? Porque a igreja nos Estados Unidos está vazia? Porque os pastores, nós não ensinamos e não encorajamos os membros virarem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vai comendo pipoca, passa um pouquinho para cada um, em silêncio. Em silêncio. Mas em segundo lugar, irmãos, se de um lado a bênção, eu diria, as recompensas do discipulado se expressa nesse dinamismo do nosso testemunho, a segunda verdade, que a segunda bênção, recompensa, está na ousadia do nosso testemunho. Há um homem na Bíblia chamado Pedro. Para mim, a vida de Pedro, naquele sermão que ele pregou lá em Atos capítulo 2, é a maior demonstração, foi a maior ação de uma pessoa ousada. Porque diz aqui o texto, Atos, você está com Atos, por favor, abra aí comigo, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo de número 14 em diante, diz assim, presta atenção aqui vocês. Atos capítulo 2, versículo 14 e 16. Olha o que diz aqui o 14, até o 16. Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Presta atenção. Varões judeus de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Aí nós vamos lá para o versículo de número
37 em diante. Aí nesse momento ele traz aquele tremendo, maravilhoso sermão que Pedro fez. Deus usou a vida dele, ele abriu a boca, ele falou quem Jesus era. Ele começou em Moisés, passou pelo Velho Testamento, chegou em Cristo Jesus, que morreu, foi crucificado para a nossa salvação e redenção. E no versículo 37, capítulo 2 de Atos, ele diz: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Responderam-lhes: Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho. Presta atenção aqui, meu irmão. Deu testemunho, eu acrescento aqui, ousado, testemunho ousado, e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aqui está, portanto, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a ação mais clara na vida de um homem, o que significa a ousadia no testemunho. Um pouco antes, lá no Getsêmani, quando Jesus estava sendo condenado perante Pilatos e outros, veio uma mocinha empregada e apontou para um dos soldados romanos, para Pedro, e disse: este é um deles. Olha como ele fala, o sotaque dele é semelhante a de Jesus, olha como ele anda, é semelhante, ele é um deles. E Pedro, cara de pau, Pedro disse: nunca vi este homem. Irmãos, eu estava lendo esse texto para preparar esse sermão, fiquei estarrecido, como que um homem que andou 3 anos e meio com o Senhor Jesus Cristo, um homem que caminhou com Jesus e viu os milagres que Jesus realizou, inclusive na sua casa, quando ele curou a sua sogra, tudo aquilo que ele realizou durante os anos, e agora este homem tem a coragem de dizer: eu nunca vi este homem, não conheço este homem. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 57. O que faltava aí em Pedro? Ele era um homem que andou com Jesus, ele era um membro da igreja, ele conhecia a palavra, ele viu a ação do Senhor Jesus Cristo, mas faltava neste homem algo tremendo. Faltava nele, meus irmãos, o poder, o fogo, a presença do Espírito Santo, que depois do dia de Pentecostes, levanta este homem, e ele abre a sua boca, e 3.000 pessoas se converteram, e diz que todos foram batizados naquela noite. O que é que fez de um falso Pedro, que negou o Senhor Jesus Cristo, dizendo que nunca o havia visto, e agora ele abre a boca, por causa da presença do Espírito Santo, por causa da ousadia no seu testemunho, e Jesus Cristo e o Espírito Santo toca naquele coração, toca no outro coração, toca no coração daquela pessoa, toca naquela pessoa, e naquele dia o Espírito Santo de Deus fez a grande colheita de vidas transformadas. E diz o Atos, no capítulo 2, versículo 40 e 41, que naquele dia mais de 3.000 pessoas se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, agora este homem não é mais aquele homem. Aquele homem deixou de ser milho, grão de milho, duro, resistente, fechado. Mas agora, com as micro-ondas do poder de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus, transformou neste homem um homem ousado e sem medo da morte, sem medo de nada. Ele levanta e diz para aquele povo, e ele diz de maneira muito clara, ele não tem medo de dizer: salvai-vos desta geração perversa. Meus queridos, não tem outra forma de nós encerrarmos esta ação do que trazendo exemplos como estes. A diferença está o que está dentro do nosso coração.
Quando algo extasiante, algo tremendo, algo de milagre vem dentro da gente, não há como não deixar de revelar externamente. Aquilo que é forte dentro se revela forte para fora. E é isso que tem que acontecer na vida do discípulo do Senhor, na sua vida e na minha vida. Irmãos, quando nós deixamos de ser milho, grão de milho duro, e viramos uma deliciosa pipoca, cheirosa, salgada, maravilhosa, nós contagiamos com aquilo que nós cremos. Se alguém nisso, diga amém. Porque o nosso testemunho passa a ser um testemunho ousado. É isso que a igreja precisa fazer. Cada um de nós aqui vivemos essa realidade na nossa própria vida. Sabe, meus irmãos? E nós temos que orar, como oraram os discípulos do passado, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 29. Olha o que ele diz aí, 4:29. Agora, Senhor, olha para as nossas ameaças e concede-nos aos teus servos que anunciemos com toda ousadia, com toda intrepidez a tua palavra. E aqui está, portanto, o clímax de toda a transformação que há no nosso coração. Mas, irmãos, ainda há uma terceira verdade, com ela eu encerro. As recompensas do discipulado não é apenas o dinamismo, cheio do Espírito, vamos para toda a região, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, pessoa que mora em cima, no prédio de cima, apartamento de cima, casa do lado, no condomínio, não importa onde estamos, no trabalho, com amigos, parentes. Não só o dinamismo do nosso testemunho, não só a ousadia, não temos do que nos vergonhar, nós temos convicção do poder de Deus na nossa vida, mas em terceiro lugar, a operosidade do nosso testemunho. Se vamos servir a Cristo, presta atenção nisso aqui, meu irmão, se nós vamos servir a Jesus Cristo, como temos aprendido aqui na sua palavra, temos de testemunhar. Sabe por quê? Porque o capítulo 2 de Atos, versículo 43, fala o que acontece quando nós testemunhamos. E diz o versículo 43, em cada alma, em cada discípulo da igreja de Jerusalém, havia temor. O que é isso? Eles sabiam quem Deus era, o poder de Deus, que Deus faz, como Ele transforma todas as coisas. Havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Presta atenção nisso. Ninguém tem poder para fazer nada sobrenatural. Não acredite se alguém diz que faz. Não é de Deus. Só Deus, só Jesus pode fazer o sobrenatural. Você quer nisso ou não? Só Ele, porque Ele é Deus. Ele não inventa. Eu li na revista Veja hoje, aquele grande jogador de basquete que está com câncer na cabeça. Qual é o nome dele mesmo? Oscar. Ele disse que agora ele fez todos os tratamentos, está fazendo quimioterapia uma vez por mês. Ele disse que agora então ele está procurando cura nos terreiros, curas espirituais nos terreiros para o seu câncer. Vamos aguardar o resultado disso. Irmão, só Jesus pode fazer o sobrenatural. Só Jesus. Jesus pode tirar um câncer de uma pessoa, Ele pode dar vida para aquela pessoa. O rei Ezequias está para morrer, ele falou, ora, ele orou, pediu, Deus concedeu, e ele estava para morrer, ele tinha câncer nos pés, e ele viveu, e Deus deu mais 15 anos para ele, viveu mais 15 anos. Só Deus pode fazer isso. Presta atenção, irmãos, por que os milagres, os prodígios aconteciam? Porque havia operação da ação poderosa de Deus. Porque esses homens que eram tão somente grãos de milho endurecidos, que se não colocar dentro das ondas, se não for aquecido pelo Espírito Santo de Deus, vai continuar e será bichado e não vai servir para nada. Mas enquanto essa pessoa agora cheia, ela fala,
Quem opera o milagre de Deus nas nossas palavras é o Espírito Santo de Deus. Ele precisa das nossas palavras, Ele precisa do meu amor para com o meu vizinho, da minha palavra de fé para o meu parente, da minha expressão de encorajamento para aquela pessoa que está passando por necessidade. E o Senhor, e Jesus Cristo, e o Espírito Santo, Ele gera, pegando as minhas palavras, gera um milagre, prodígios, sinais e maravilhas. Senhor queridos, diga amém. Irmãos e irmãs, é isso que nós devemos almejar na nossa vida. Nós não queremos ser aquela igreja em que existe o pastor que fala e o povo ouve. Nós queremos um povo em célula. Deus quer usar a sua vida, você é um sacerdote. E se acontecer algum dia, algum problema à noite, 7 horas da noite, de começar o culto, eu não consegui chegar aqui, o pastor Jefferson também não, e nenhum pastor chega aqui, se levante qualquer um dos irmãos, líderes da igreja, abre a Bíblia e fala, e Deus operará através dessa pessoa, porque todos somos sacerdotes do Senhor, sacerdotisas do Senhor, seja homem ou seja mulher. Deus quer nos usar, e Ele pode nos usar de maneira poderosa e extraordinária. E é isso que nós devemos almejar. Amém? Presta atenção, estou encerrando já. Imagine essa ideia. Hoje nós fizemos um culto aqui maravilhoso de manhã, às 10 da manhã. Fizemos um culto às 17 horas no templo. Agora há pouco saímos de lá, preguei esse sermão lá e agora estou aqui. Você imagina só, todo esse povo que esteve aqui hoje. Centenas e centenas de pessoas. Nós vamos todos para a nossa casa. E essa semana cada um vai para o lugar. E aonde você for, você agora é pipoca, você cheira Jesus Cristo. Aonde você passa, você leva o perfume de quem? De Jesus. Quando você fala com a pessoa, você expressa a sua fé. Quando você convive com uma pessoa, você fala da sua esperança. E você vai soltando palavras, meus irmãos. Você vai dizendo, você vai profetizando, você vai falando do poder de Deus. Você ora, você intercede. E Deus vai agindo no sobrenatural. Hoje de manhã, às 10 horas, terminou o culto, eu saí para abraçar os irmãos na porta, veio um casal, que eu não me lembrava deles, nem sei o nome deles. E eles falaram, reverendo Osino, nós viemos aqui hoje para agradecer de um terrível acidente. Um caminhão passou por cima de nós, minha mulher grávida. E eu fiquei assustado, olhei, e o bebê está bem. O marido falou, está todo roxo a barriga dela, ele todo arranhado, carro deu perda total. E eu vi no coração daquelas pessoas, é só Deus. O que eu fiz? Eu abracei os dois, falei, Pai, obrigado pelo livramento, a proteção, que o Senhor colocou os teus anjos sobre a vida desses irmãos, e levanta esse casal e essa criança como instrumentos das tuas mãos. Eles foram embora. Aquela palavra ficou, o Espírito Santo que vai usar, meus irmãos. E Deus quer fazer isso na sua vida. Você imaginou quantos de nós, Londrina será tocada por causa de nós? A igreja primitiva fez isso. A igreja que Paulo plantou, as igrejas fizeram isso. Até um dia que inventaram que tem que ter um homem pago para falar e pregar e o povo ouvir. E ele quase morre de cuidar do povo e pensando que só ele pode. Mas a Bíblia diz, vós sois o quê? Nação santa, não, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus irá agir, irmãos, com ações e milagres por causa das nossas palavras na vida das pessoas. Nosso testemunho precisa ser operoso. Nosso testemunho precisa conter calor e convicção. E encerrando. Quando Paulo escreve para a sua igreja em Tessalônica, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim para aqueles discípulos: numa época difícil, ser crente era fazer opção pela vida ou pela morte. Ele diz: recordo-me de vós, pela operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo. Irmãos,
operosidade de fé. Aqui está então a terceira recompensa no discipulado. Vidas serão alcançadas. Deus vai trazê-las a Ele. Elas serão restauradas. E nós vamos cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a última pessoa que nós oramos com ela? Nós conduzimos a pessoa a Jesus, que nós falamos do amor de Cristo para ela. Qual foi a última pessoa que nós fizemos isso? Qual é o nome dela ou dele? Qual é o nome dela? E eu vou dizer para você, e encerro. Jesus vai fazer um milagre na vida de todas elas. Acrescenta Espírito Santo de Deus na nossa vida essa palavra nesta noite. E levanta aqui um povo guerreiro, ousado, corajoso. Pai, um povo que tem dinamismo no seu testemunho, ousadia no seu testemunho e operosidade. Onde quer que vai, onde quer que esteja, a presença, o perfume de Cristo estará sobre todos nós nessa semana e para sempre. No nome de Jesus, amém.